Olá, tudo jóia? Eu já estou aqui para continuarmos esse assunto maravilhoso e muito importante, que é o assunto da salvação, segundo o que a Bíblia apresenta. Veja, eu não estou aqui representando uma religião, uma denominação cristã. Eu estou aqui com a cara e a coragem, como costumamos dizer aqui no Brasil, para apresentar algumas ideias bíblicas a respeito do que é a salvação. Não como a igreja A ensina, ou como a igreja B explica, mas como os profetas bíblicos escreveram. E eu quero continuar o nosso estudo fazendo uma correção. No vídeo passado, eu mencionei Atos 10, 38 e 39. Mas, na verdade, eu quero corrigir. Os versos que eu tinha em mente são o 34 e o 35, que dizem: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus não tem uma igreja. Deus não tem uma religião. Agora, Ele tem um manual. Ele tem as Escrituras. Ele inspirou homens para, por meio deles, esses homens, com as suas personalidades, com os seus pecados, com a sua cabeça, mas sob a influência do Todo-Poderoso, esses homens escreveram a ideia de Deus, o pensamento de Deus, a respeito de como nós devemos nos conduzir para mantermos a salvação que Deus, liberal, voluntária e graciosamente concedeu a todos, sem acepção, a todos os seres humanos, independente da nação, independente da religião, independente da igreja. Como entender que, embora Deus tenha salvado a todos, isso não significa que todos serão salvos. Trocadilho interessante, mas infeliz em seu significado. Vamos ao Apocalipse mais uma vez, no capítulo 3, o verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqueles que mantêm o seu nome no livro da vida do Cordeiro, de Jesus Cristo, como vimos. Jesus, aqui em Apocalipse 3, 5, os chama de vencedores. Embora a salvação seja um dom, o manter-se salvo tem muito a ver conosco, com nossas escolhas, com o que fazemos. Certo? É como se Deus nos desse algo e pedisse para administrarmos isso. Nessa administração, ou mantemos aquilo que Deus nos deu, ou perdemos. Aqui, Jesus está prometendo àqueles que mantiverem que não terão seus nomes apagados do livro. Uma pergunta que deve surgir mais cedo ou mais tarde, estudando esse tema, é a pergunta:
Deus inscreveu no seu livro o nome de todos os seres humanos. Mas ao pecarmos, ao nos desviarmos, ao desobedecermos, Ele apaga. E ao nos arrependermos e voltarmos, como o filho pródigo, Ele volta a escrever, a anotar o nosso nome no seu livro? É uma pergunta importante. E a Bíblia, ela responde claramente que não é assim que funciona a salvação. O perdão de Deus não é uma reescrita do nosso nome que havia sido apagado no livro. Um pecador que se arrepende e volta a Jesus, e volta a ter comunhão com a Bíblia, oração, e volta a obedecer aos mandamentos de Deus, uma vida cristã, ele não tem o seu nome reescrito, porque, na verdade, o seu nome nunca havia sido apagado. A Bíblia afirma que o nosso nome só é escrito uma vez, e da mesma forma, só é apagado uma única vez. Nós podemos verificar isso, por exemplo, em Êxodo 32, 33, que é um texto que nós já lemos, que nós já estudamos aqui. Nós iremos vê-lo novamente. Êxodo 32, 33. Aquele diálogo super proveitoso, embora tenso, entre Moisés e Javé. Êxodo 32, 33. Confira na sua Bíblia, por favor. Então disse Javé a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vejam, Deus está afirmando que aquele que peca contra ele tem o seu nome riscado. O nome que Deus outrora, lá antes da fundação do mundo, havia escrito gratuitamente, sem perguntar para o pecador se ele gostaria que fosse assim. Mas Deus afirma: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Em Marcos, voltando ao Novo Testamento, o capítulo 3 de Marcos, o versículo 29, a Bíblia diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Olha só, existe, sim, a possibilidade de o ser humano rejeitar a salvação, que é um dom de Deus, não de obras, não é porque o ser humano pede, insiste, implora, ou porque o ser humano pertence a uma igreja A ou à igreja B, ou porque o ser humano é obediente, é certinho. A salvação, ela não depende da gente. Ela depende exclusivamente de Deus. Ele deixou claro que todos foram salvos antes mesmo de Jesus Cristo morrer na cruz. A morte de Cristo na cruz, inclusive, é uma manifestação desta verdade, de que todos, os pecados de todos estavam sobre Jesus. Ele estava morrendo para que os donos daqueles pecados, nós, não precisássemos morrer. Mas ele disse a Moisés que riscaria do livro aquele que pecasse contra ele. Mas que pecado? Porque pecar, todos fazemos isso. Todos os dias, várias vezes ao dia. É claro que não é qualquer pecado. A Bíblia, ela é específica. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre.
no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, no verso 31 e no verso 32, Jesus também disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Abrindo um parênteses, observe que poderíamos trabalhar com esses textos para evidenciar que o Espírito Santo não é uma força, não é a vontade de Deus, não é a intenção de Deus, não é o poder de Deus, mas é uma pessoa, porque lá Moisés recebeu a informação de que o pecado contra Javé, aquele que pecar contra Javé, teria o seu nome riscado. E aqui nós estamos vendo que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Entende? Então poderíamos dizer que o Espírito Santo é Javé. Não é só o Pai que é Javé, não é só Jesus que é Javé, mas o Espírito Santo também é Javé. Logo, Javé é Deus e Deus são três pessoas. Fecha parênteses. Voltando ao nosso estudo, a ideia que a Bíblia apresenta sobre a salvação e a perda da salvação, ela tem a ver com recebemos, mantemos, é uma opção, não mantemos, é outra opção, pecamos contra o Espírito Santo, e aí o nosso nome é riscado de uma vez por todas. Então, meu querido, eu espero que este assunto de Deus escrever várias vezes e riscar várias vezes, ele, caso tenha passado pela sua mente em algum momento da sua vida, a partir de hoje, eu espero que a Bíblia tenha lhe ajudado a perceber que não é assim. O seu nome foi escrito. E seu nome certamente continua escrito, porque Cristo disse que o vencedor, ele não terá o nome apagado. Se você tem vencido em sua vida com Deus, seja você um estudante, seja você uma pessoa de mais idade, seja você homem, mulher, seja você uma criança, seja você um evangélico, um católico, um espírita, vencer na Bíblia é se manter ligado a Jesus Cristo. Inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus ele relata, ele conta uma parábola onde ele faz uma comparação entre ele e uma videira. No verso 4 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E aí ele diz no verso 5: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Logo, se manter ligado a Jesus Cristo, através de uma relação pessoal, do uso da sua liberdade que Ele lhe deu, onde você escolhe orar, onde você escolhe estudar a Bíblia, onde você escolhe se preparar para a volta de Jesus Cristo. E como fazer isso? Não existe uma outra maneira a não ser através de um relacionamento com Deus. Veja, eu não estou procurando lhe vincular a uma religião, a uma denominação. Embora mais na frente nós estudaremos e perceberemos que faz parte da preparação para a volta de Jesus o se congregar, o estar junto com aqueles ou daqueles que também estão se preparando para a volta de Jesus Cristo. Mas
não é isso que nos salva, ou mesmo que nos mantém salvos. Estar com Cristo nos faz produzir frutos, ele mesmo mencionou. E em Gálatas, no capítulo 5, nós vemos que esses frutos não são apenas encontrar pessoas semeando a Bíblia, encontrar pessoas para o reino de Deus, levar pessoas para o reino de Deus. É um fruto. Mas isso é um trabalho que é mais feito por Deus do que por nós, instrumentos. Agora existe um fruto que também é feito por Deus, mas nós temos uma grande parcela pelo tempo que nós passamos com ele. Gálatas 5, a partir do verso 22, a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo, no final do verso 23, diz: contra estas coisas não há lei. Aqueles que produzem esse fruto, me digam, que religião? Que pessoa aqui na terra poderá olhar para este pecador que está ligado, cuja salvação está sendo mantida, que é vencedor, a ponto de produzir esse fruto no seu caráter? E aqui estamos falando de caráter. Não estamos falando de ações pontuais, mas de uma vida, de um estilo de vida. Uma pessoa que tem um estilo de vida assim, como olhar para essa pessoa, seja por ela não pertencer à mesma igreja que eu pertenço, seja por ela não possuir a mesma filosofia que eu possuo, como olhar para essa pessoa e dizer: não, mas ela está perdida, ou ela não está salva? A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Encerramos o estudo de agora, enfatizando que a salvação, embora seja uma graça de Deus, um presente de Deus, se nós, deliberadamente, se nós, através do uso de nossa liberdade, não permanecermos em Deus, Ele entenderá que estaremos pedindo e até lhe ordenando que retire o nosso nome do livro da vida. Porque o viver afastado de Deus faz com que o Espírito Santo seja expulso de nós. E é sobre isso que nós iremos estudar em nosso próximo encontro. Um abraço, estude a Bíblia, se prepare para a volta de Jesus. Deus o abençoe.